E nós vamos começar no livro de Atos, capítulo 3, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos orar ao Deus poderoso, que Ele nos instrui e nos ajuda. Querido Pai Celestial, por intermédio do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, eu lhe peço carecidamente que Sua presença nos invade e que hoje nós possamos entender o quanto Seu nome é poderoso. Dá-nos hoje a revelação do que esse nome representa, tanto no mundo espiritual, como também no mundo natural. Porque nesse nome há uma chave, algo se abre, há uma reverência, há uma inclinação. Por assim, eu digo, e nesta noite, Espírito Santo, Jesus Cristo, seja pois tu bem-vindo no meio de nós. Eu lhe agradeço, Senhor, pela graça, pelo amor que o Senhor estará derramando hoje para aqueles que querem te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Atos, capítulo 3, versículo 11, nós vamos estudar hoje a pregação de Pedro no templo. A pregação de Pedro no templo. Pedro, para você entender o contexto daquilo que nós estamos lendo, Pedro estava realmente cheio do Espírito Santo. Depois de um grande Pentecoste, Pedro é usado para fazer milagre, para realizar sinais e, inclusive, Pedro foi usado em curar um mendigo paralítico, outras palavras, traduções diz um mendigo coxo, que estava na entrada da porta formosa, que dava à porta do templo de Jerusalém. Inclusive, se você vai a Jerusalém comigo em janeiro, nós iremos no lugar onde tudo isso aconteceu. E depois de um grande milagre acontecer, esse homem se levantou, Pedro estendeu a mão e o levantou de maneira sobrenatural. Pedro foi até o templo, segundo os costumes e também a disciplina que era necessário na hora da oração, porque eles tinham hora para orar, e ali se criou um alvoroço. As pessoas que conheciam aquele homem mendigo, completamente curado, que pedia esmola, ou seja, era uma pessoa conhecida lá, fez com que, de repente, multidão de judeus se reunisse lá dentro do templo, e é claro que Pedro não perdeu essa grande oportunidade de apresentar o maior, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Jesus Cristo de Nazaré. O nome de Jesus Cristo. Hoje eu vou estar falando sobre o poderoso nome de Jesus Cristo e também a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Vamos lá. Apegando o seu mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos.
embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que eles fossem libertos. Um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Versículo 16. Diz assim: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que você vê e conhece. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Que tremendo, meus amados. Bom, nós entendemos aqui que nesse trecho, esse homem mendigo foi curado, né, pelo poder de Deus. E o sinal e maravilha, esse grande milagre sobrenatural, teve-se um propósito, não apenas de fazer com que esse homem seguisse tanto Pedro como João, ou seja, se tornasse um discípulo, mas para que a congregação que estava lá naquele momento tivesse oportunidade de conhecer o poderoso nome de Jesus Cristo. Então Pedro estava pregando no templo e muitos se reuniram por causa do grande milagre operado na vida desse mendigo paralítico de nascença. E nós entendemos aqui que nesse trecho, o porquê muitas pessoas curam pessoas e fazem milagres extraordinários em nome de Jesus. Por que muitas pessoas fazem milagre em nome de Jesus Cristo? Basta você ver na televisão, né? O que mais no Brasil se ouve falar é sobre milagres, um caroço desapareceu, uma dor de cabeça desapareceu, a saúde foi devolvida, enfim. Agora, inclusive, milagres maiores. Mas sempre explico que o fato dessas coisas acontecer não significa necessariamente que quem está operando o milagre seja um homem que agrada a Deus. Porque o dom é irrevogável. Deus dá o dom a quem Ele quer, né? Porém, nós vamos entender como e por que um homem que pode não servir a Deus é capaz de fazer milagre. É capaz de fazer milagre. Por que pessoas fazem milagres e mesmo necessariamente não pessoas compromissadas com a verdade? Olha o que Pedro diz aqui. O nome, que é Jesus, né? Curou este homem. O nome, Pedro prega para as pessoas, para a multidão. O nome curou este homem. Ou seja, o poder exercido por esse nome é tão grande que mesmo uma pessoa sem Deus, quando usa esse nome, é capaz de provocar no outro uma convicção, uma fé que produz ao milagre, que leva ao milagre. E vocês precisam saber que todo nome associado ao nome que está sobre todo nome, Yeshua em hebraico, Jesus em francês, Jesus em inglês, Jesus em espanhol, Yesu na linguagem de muitos africanos, enfim, seja todo
tudo aquilo que associa aquele que morreu na cruz do Calvário, o Verbo que se fez carne, que desceu no inferno, tomou a chave da morte e ressuscitou ao terceiro dia, todo nome, mesmo que haja divergência por causa das traduções em língua, tudo aquilo que associa esse nome tem poder no mundo espiritual. Ou seja, a morte, a doença, a maldição, ela respeita esse nome. Mas respeita a tal ponto que eles devem se submeter. Eles se inclinam diante desse nome. Se incline diante desse nome que recebeu a graça de ser considerado por todos os seres espirituais e todos os seres vivos. Todos os seres espirituais, seja no mundo espiritual ou seja no mundo natural, esse nome tem poder. Tem poder. O nome de Jesus, ele é tão, mas tão poderoso que os que nesse nome crê, recebem a honra que esse nome possui, recebem a honra de ser chamados filhos de Deus. Olha o que esse nome produz. Se nós cremos nesse nome poderoso, nós podemos ser chamados de filho de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12 a 14, diz assim: continua aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ali está falando o que é o nome de Jesus. Jesus é associado àquele que é a palavra. Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quão poderoso é o nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ter muito cuidado quando você usa o nome de Jesus Cristo. Porque esse nome, ele é uma chave. Anota isso. Esse nome é uma chave que é capaz de abrir qualquer porta quando esse nome é proferido pela fé e sustentado pelo que a palavra diz. Quando uma pessoa mesma desonesta, usa a palavra, usa o nome de Jesus Cristo e sustentam esse nome pela palavra, mesmo que eles não a vivem, mas é sustentado pela palavra, o milagre acontece. É muito poderoso. É muito poderoso. Por isso que existe padre exorcista que falam em nome de Jesus. E até mesmo o demônio, por mais que um padre não tenha autoridade, no mundo espiritual, mesmo que eu possa chocar vocês, alguns católicos que se podem nos ver, porque para ter autoridade no mundo espiritual, você precisa ser respeitado no mundo espiritual.
e como uma pessoa idólatra possa ser respeitada no mundo espiritual. Mas, mesmo que uma pessoa não seja respeitada no mundo espiritual, quando ela usa o nome de Jesus Cristo, ali os demônios falam, esse nome é chave. Esse nome nós devemos nos submeter. Então, tem pessoas que costumam dizer, meu Jesus, né? Aquela expressão, meu Jesus, ó Jesus, tem misericórdia, Jesus. Manda fogo, Jesus. Espera aí, o que é isso? Que falta de temor, que falta de entendimento, que pobreza de entendimento. Uma pessoa usa a chave, um nome que está sobre todo nome, que é respeitado, que é o nome colocado acima de toda potestade, principado. O nome que se assentou e continua sentado à direita do Pai. E que pode desencadear uma série de manifestação sobrenatural quando nós o usamos pela fé. Eu lhe convido, a partir de hoje, você ter reverência com esse nome que pode mudar a vida de uma pessoa. No final, eu vou usar esse nome. Não em vão, eu vou usar esse nome para que o poder de Deus se manifesta. Para que por meio desse nome, como assim quando Pedro olhou esse mendigo na entrada da Porta Formosa e decretou, levanta-te, pois assim será, no poderoso nome de Jesus. Amém? Bom, vamos continuar. Diz a palavra do Senhor, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês vê e conhecem, diz Pedro à multidão. A fé que veio por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Pedro fala para os judeus, eu sei que vocês agiram por ignorância. Ou seja, eles crucificaram Jesus, mas eles não sabiam o que estavam fazendo. Na verdade, não tinha a revelação de que Jesus realmente era o Filho de Deus vivo. E por ignorar, pois assim Jesus disse antes de morrer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso tem a ver com a ignorância. Não saber é porque essas pessoas ignoram. Agora, enquanto nós que conhecemos a verdade, quando nós fomos instruídos acerca de Deus, nós não somos mais ignorantes. Quando você deixou a ignorância para você adquirir o conhecimento, o nível de cobrança será muito, mas muito maior. Para quem um dia recebeu as palavras e tem oportunidade de conhecer a verdade, para que a verdade liberte verdadeiramente essas pessoas por intermédio do nome poderoso que há em Cristo Jesus. Havia uma ignorância por parte do povo hebreu. Mas Pedro continua dizendo, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Versículo 19, olha que diz. Arrepende-se. Gente, incrível.
como a palavra de Deus, quem quer a ler, como fala de arrependimento. Eu estou impressionado dos estudos cronológicos que nós estamos lendo e estudando. E, amados, vocês estão vendo que eu não estou inventando nada. Mas quantas vezes, até hoje, eu não contei, mas a palavra arrependei-vos nos foi citada. Quantas vezes? Quantas vezes? E eu vos pergunto, quantas vezes se evoca essas palavras hoje nos púlpitos da igreja evangélica? Amado, isso é o início de encontrar uma igreja preparada para o arrebatamento. É preparar uma noiva quando se fala, se prega arrependimento. Diz a palavra, arrependem-se, assim diz Pedro, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha tempo de descanso, diz a palavra, da parte do Senhor, e Ele manda a Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então, aqui Pedro está falando de uma paz. Ele está falando de paz. Olha assim, arrepende-se, pois, e volta assim para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha tempo de descanso. Ou seja, quando se fala de descanso, é paz. Não tem opressão, não tem perturbação, não tem noite mal dormidas. Paz. Quem não quer paz? Vocês querem paz? Claro que todos querem paz. Mas agora, será que vocês têm a paz? Será que você vive a paz? Bom, aqui Pedro, ele diz que a paz, ou seja, o descanso, está condicionado ao arrependimento e ao fato de voltar-se para Deus. A paz, o descanso está condicionado ao quê? Atributos que o arrependimento e o fato de voltar-se a Deus é e representa. Quando uma pessoa vem a Deus porque não está encontrando paz em si mesma, ou não encontra paz dentro do lar no qual convive, pois a tendência é dessa pessoa esperar de Deus a paz. Essa é a tendência, é esperar de Deus a paz. Mas veja aí, o que essas pessoas devem entender é que antes de receber a paz, Deus espera algo de você. Antes de receber o descanso, antes de receber os atributos daquilo que Deus, o nome de Jesus é, Deus espera algo de você e de mim. Todo milagre realizado por homens de Deus ou pelo próprio Senhor, na Bíblia, foram realizados e provocados por uma atitude relacionada a uma mudança de si mesmo. Há uma mudança de si mesmo. Se você analisa o arrependimento, o arrependimento, ele retrata uma atitude introspectiva. Eu vou repetir. O arrependimento retrata uma atitude que é introspectiva, ou seja, uma atitude que não depende de outro. Uma atitude que nem depende de Deus, mas uma atitude que depende de mim, de dentro para fora.
O arrependimento cabe a mim fazê-lo. Eu preciso me arrepender, porque o que antecede o descanso é o arrependimento. É o arrependimento. Se você vai até Deus para encontrar paz, o que Deus lhe dirá? Deus lhe dirá: arrepende-te daquilo que o separa de mim. Volta-se a mim e depois sentirás a paz. Sentirás o quê? O descanso. O homem ou a mulher que até o dia de hoje não vive a paz interior, não vive a paz na sua vida, é porque não entendeu aquilo que traz paz. Vocês precisam, antes de querer a paz, você tem que entender aquilo que traz a paz. Antes de você querer a paz, procura aquilo que traz a paz, aquilo que atrai a paz. Porque hoje em dia é difícil ver pessoas arrependidas. É verdade. É difícil ver pessoas chorando pela sua própria condição. Dizendo: realmente eu sou pecador, realmente eu sou falho, encontrei em mim algo que não agrada a Deus. Por que hoje é assim difícil encontrar pessoas arrependidas? A resposta é o seguinte: porque o arrependimento, ele vem quando a palavra do profeta revela as áreas que as pessoas devem mudar. Agora, o grande problema é que se você corre atrás de palavras que não irão desnudá-lo, porque tem pessoas que não querem ver sua nudez. Eles procuram palavras que simplesmente não venham desnudá-las, ou seja, palavras que não irão denunciar aquilo que Deus desaprova. Então, é claro, sua vida cristã será apenas aparência. Será apenas aparência. Aparência de bonzinho, aparência de espiritual, aparência de pessoas que já têm muita bagagem, mas vocês serão enganados sobre sua própria condição. Nesse caso, sua paz será fingida. Eu cansei de ver pessoas que recusam revelar a verdade e vivem fingindo uma paz que não é verdadeira. Fingem serem pessoas pacíficas, pessoas que têm Jesus. Mas, pessoal, quem tem um pouco de discernimento vê que isso não é verdade. Uma paz fingida. Se nós verdadeiramente não entendermos isso, a sua paz será fingida. Seu casamento será de aparência. E aos olhos de todos, sim, existe paz. Mas a falsidade disfarçada, aliás, a falsidade disfarça a realidade. A falsidade disfarça a realidade. Você não pode buscar e pedir a Deus: paz, Senhor, descansa, sem antes procurar de todas as formas uma maneira de consertar aquilo que se opõe a esse descanso, a essa paz. Em Jó, capítulo 3, versículo 25, veja o que diz: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, diz Jó,
nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Uau! Agora, qual foi aquilo que impediu Jó ter paz? Qual foi aquilo que impediu Jó ter descanso? Você sabe o quê? A resposta é que, no caso de Jó, aquilo que impediu o descanso de Jó era o medo do amanhã. O medo do amanhã. Eu estou olhando para vocês porque eu sei que essa palavra está entrando no espírito, no coração de muita gente que estão sendo incrédulos e às vezes não querem admitir essa realidade. O medo do amanhã. A Bíblia diz que Jó, ele apresentava a Deus holocaustos, ele sacrificava animal pela vida dos seus filhos. Ou seja, Jó, ele sacrificava animal. Isso não é errado, sacrificar animal na época, né? Hoje nós não precisamos sacrificar animal, porque o único sacrifício já foi feito, Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Porém, Jó fazia isso para que os pecados dos seus filhos sejam perdoados e para que a morte não venha destruir a vida dos seus filhos. Só que Jó, ele fazia isso, mas ele tinha medo que essas coisas acontecessem na vida deles. Ou seja, fazia o certo, mas no fundo ele tinha medo que a morte entrasse na casa dele. Que a morte, que a desgraça pudesse acontecer dentro do lar, dentro da casa de Jó. Entenderam? Ou seja, Jó diz aquilo que mais temia. O que ele temia? Isso. Que o diabo, que o mal destruísse a casa dele. Ou seja, o medo do amanhã acontecer esse tipo de coisa. Aquilo que mais temia me sobreveio. O medo do amanhã, ele é o inimigo da paz. Ele é o inimigo do descanso. E tudo aquilo que se opõe à paz, ou ao descanso, se opõe também a Jesus, porque Jesus é a paz. Vocês conseguem entender aqueles que não estão encontrando um lugar de descanso, mesmo se as suas finanças não estão acontecendo como vocês estão esperando, mesmo se Deus permite que vocês estejam passando momentos difíceis financeiramente e você se encontra ao nível daquela viúva de Sarepta que não tinha mais nada a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. E além disso, quando veio o profeta lhe diz, me dá aquilo que tu tens. Ou seja, não restou mais nada. E essa mulher diz, é a única refeição que nós temos. Depois nós morreremos. Ela obedeceu e deu para o profeta. E o que aconteceu? O profeta multiplicou. Mas a fé dessa mulher em obedecer e dar ao profeta fez com que Deus honrasse e assim multiplicasse aquilo que por si mesmo essa viúva foi incapaz de alcançar, porque por si mesma essa mulher
morreria depois dessa refeição. Então, amados, não tenha medo do amanhã. O medo do amanhã é inimigo da paz. É inimigo do descanso. Agora, qual é o obstáculo? O obstáculo à paz até o dia de hoje, que ainda não foi confessado e não foi reconhecido em você. Existem muitos obstáculos à paz e ao descanso. Eu gostaria que você se analisasse, venha se autoanalisar para ver, puxa, fulano, eu preciso saber o que me impede de confiar em Deus. Quais são as coisas que até o dia de hoje, dentro da minha vida, eu não estou em paz. Eu não encontrei esse lugar de descanso como a Bíblia ensina. Porque a solução dessa paz não está em você pedir a Deus. Está em você se arrepender dentro de uma área que a sua alma alimenta e faz com que a sua incredulidade até o dia de hoje é colocado em primeiro lugar. E isso inibe qualquer sensação de você confiar e descansar naquele que é capaz de prover amanhã na sua vida. Quando você, por exemplo, dá o dízimo e é uma oferta ao Senhor, mesmo que aquilo que vos resta é o justo para sobreviver, você consegue encontrar paz no seu interior ou existe o medo de Deus não suprir amanhã? Eu estou falando para aqueles que dão o dízimo. Você consegue sentir paz, sendo que vocês estão no limite, até mesmo, naquilo que até mesmo você não pode suprir amanhã. Existe, mesmo pela obediência, de você fazê-lo e cumprir com aquilo que a palavra diz, você consegue manter essa paz? Ou existe uma ansiedade? E você conviveu com esse medo, essa insegurança de que Deus não poderia suprir amanhã? Responde-me, por favor. Responde. Deus está lhe ouvindo. Mesmo que você exerce generosidade a Deus, mesmo que você dizime a Deus, se você duvida do amanhã, Satanás reivindicará o seu medo, a sua incerteza, a sua insegurança e desconfiança a Deus, mesmo na sua obediência ao dizimar. Não foi errado sacrificar animais para que Deus tenha misericórdia dos filhos de Jó. Errado foi tê-lo feito, sendo que depois do sacrifício houve medo que Deus não iria protegê-lo. Consegue entender? Deus quer que você tenha paz. Respira fundo. E crê nessa palavra. Deus quer que eu tenha paz. Amém? Isso é a vontade de Deus. Porém, não finge tê-la, sendo que dentro de você convive com a ansiedade, preocupação e o medo. Mateus 6:25 diz, portanto, assim diz o Senhor Jesus, né? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Não se preocupe com sua própria vida. Não se preocupe, se você obedece a Deus, claro. Quanto ao que comer e beber.
nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de você, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Por quê? Diz Jesus. Vejam como crescem os lírios do campo. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã e lança ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pouca fé. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica em ação de graça. E a paz de Deus, ou seja, não devo me preocupar, se obedeço aqui, se obedece que eu não devo andar ansiosa, preocupado, o que a Bíblia diz? Se eu sou aprovado nisso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você tem um projeto que você apresentou a Deus? Você apresentou um projeto para Deus? Senhor, me abençoa, me ajuda. Antes de se aventurar nele, você consultou a Deus? Você fez tudo aquilo que estava dentro do seu alcance no natural? Ou seja, você não foi negligente. Você se preparou, você foi sábio. Você se preparou no natural para dar seu melhor e excelência a Deus? Então, por que você está se preocupando? Por que você está se preocupando? E por que ter medo que aquilo que você plantou para a glória de Deus não venha germinar amanhã, sendo que você tenha iniciado esse projeto debaixo de direção e aprovação divina? Assim como Pedro diz em Atos 3,19, arrependem-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha tempo de descanso da parte do Senhor. Leia atentamente comigo. Leia atentamente comigo. Para que venha tempo de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo. Olha isso. Olha isso. Ou seja, o descanso é consequência da obediência a Deus, claro. E diz a palavra que Cristo será mandado quando há descanso. Cristo será mandado quando Deus encontrará em você, no templo, que se supõe ser do Espírito Santo, um templo sem ansiedade, sem preocupação, com fé, confiando em Deus, quando a paz domina seu corpo, porque você decidiu mantê-la dentro de você, o Senhor mandará Jesus. Porque Deus não habita num templo
incrédulo, um templo acostumado à ansiedade, um templo acostumado à preocupação em tudo. Isso não existe, meus amados. Jesus não será mandado dentro de você para direcioná-lo, até que você não procure essa paz que a palavra de Deus produz quando cremos nela. Quando nós cremos na palavra de Deus. E como é possível que depois de receber palavras libertadoras como essas, pessoas pedem oração para que a ansiedade e preocupação se apartem dessas pessoas? Eu fico indignado quando ouve pessoas que já faz meses ouvindo palavras tão libertadoras como essa, são incapazes de se libertar por aquilo que essas palavras devem produzir nessas pessoas. Porque ainda muitos estão em perturbação, oprimidas, porque afinal não estão crendo, não estão querendo essa paz. Estão alimentando uma preocupação que o próprio Satanás, Lúcifer, o anjo caído, até o dia de hoje, está lançando seta na sua mente de derrota, de ameaça, que as coisas não darão certo, mas é dia de você mudar seus pensamentos, se agarrar na palavra, defender aquilo que você tem recebido por parte de Deus e renunciar tudo e qualquer tentação, porque isso é uma tentação. Pensamento negativo é uma tentação. Para que essa paz prevaleça, a fim de que o Deus vivo manda o seu Espírito Santo, a fim de que Ele vos instrui acerca de todas as coisas. Então essa palavra não produziu ainda poder para mudá-lo? Ainda não? Então a única coisa que lhe resta é se arrepender da sua incredulidade e falta de fé. Porque não há nada que eu possa fazer por você. Não há nada que o seu líder possa fazer por você se você não quer crer naquilo que tenho lhe falado, naquilo que temos lhe falado. Em nome de Jesus. Então, vamos viver na incredulidade ou nós vamos crer no poderoso nome de Jesus Cristo? Vocês lembram que eu falei? Que no final eu vou orar e abrir por meio da chave que foi dado para o homem, abrir, ligar, desligar, pelo nome que existe no nome de Jesus Cristo, qualquer porta que Satanás colocou para impedir que haja uma verdadeira libertação na sua vida. Lembre-se que Deus espera de você uma atitude de arrependimento para que a paz reina e assim Deus manda o seu poder. Pai que está nos céus, como eu lhe agradeço por essa palavra que temos recebido. Essa pessoa não pode ter visto e ouvido essas palavras e prevalecer igual. Essa pessoa não pode, Senhor,
deixar desapercebido essas palavras proferidas, sem que elas não venham se arrepender de uma vida sem ti, tolerando os afazeres da vida delas, tomarem conta ao ponto dessa pessoa ter medo daquilo que amanhã o Senhor, aos olhos dessa pessoa, possa ou não possa fazer. Senhor, eu lhe peço perdão por essa pessoa, por ter deixado Satanás induzir essa pessoa ainda no dia de hoje tomar remédio, porque essa pessoa não consegue controlar o seu nível de ansiedade, o seu nível de preocupação. E infelizmente, Senhor, a situação pela qual ainda essa pessoa está vivendo, inclusive a depressão, é uma janela no qual Satanás tem usado para entrar e sair e oprimir essa pessoa, porque essa pessoa tem permitido que esses pensamentos, que o medo, que a ansiedade assolem essa vida. Mas há poder no nome de Jesus Cristo. E como autoridade espiritual, eu dou ordem para que todo espírito perturbador abandone tua vida. Eu dou ordem para que todo espírito de depressão saia da tua vida. Para que todo espírito que vem oprimir e trazer medo para a sua vida, oprimir seus filhos, oprimir sua esposa, seu esposo, esse espírito que age mediante a desconfiança do dia da manhã, pois eu repreendo esse espírito maligno que venha induzi-lo a temer sobre a incredulidade daquilo que Deus poderá fazer ou não fazer. Deus é fiel para quem é fiel ao Senhor. Satanás, tu é um mentiroso. Solta esta vida que nesta noite deseja ser liberta dessa ansiedade, dessa preocupação em nome de Jesus. Toda prisão da alma, eu venho repreender-te, Satanás. Solta essa vida em nome de Jesus Cristo. Solta, Satanás. Chega, porque no nome de Jesus Cristo, tu deves obedecer. Tu deves obedecer, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.